Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula. Meu nome é Heloísa, eu sou a secretária da International Nurse Society on Addictions. E essa é a primeira videoaula do nosso capítulo brasileiro. Nessa primeira videoaula a gente vai falar sobre entrevista motivacional na prática do enfermeiro. Então, se você é enfermeiro ou se você é estudante de enfermagem, você pode assistir essa videoaula até o final do mês de novembro de 2018 e após preencher um cadastro, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, e a avaliação dessa aula, você pode receber um certificado por ter assistido essa aula. Nós, do capítulo brasileiro, pretendemos fazer uma série de videoaulas voltadas para enfermeiros que trabalham na área de adições, né, no cuidado de usuários de álcool e outras drogas. Essa é a primeira e a partir desse cadastro que vocês vão fazer, a gente vai divulgar as próximas aulas também no nosso canal e na nossa página do Facebook. Então, hoje a gente vai falar sobre uma aula introdutória à entrevista motivacional. E como vocês podem ver no segundo slide dessa aula, os objetivos dessa aula são falar sobre a história da entrevista motivacional, falar um pouquinho sobre as evidências para o uso de entrevista motivacional, algumas definições relacionadas à entrevista motivacional, como o que é o espírito da entrevista motivacional, quais são as habilidades utilizadas e o que é o discurso para mudança, que são as coisas principais da aula introdutória. E também a gente vai falar um pouco sobre certificações e boas práticas nessa área. Então, começando a falar um pouco sobre a história da entrevista motivacional, a entrevista motivacional ela foi criada, organizada pelo Dr. Miller, ele é americano, e lá nos anos 70 ele iniciou os estudos dele na área de álcool e outras drogas, ele começou a fazer pesquisa com alguns usuários de álcool e outras drogas que se tratavam em hospitais, e apesar de não ter muito conhecimento anterior sobre isso, ele lia um pouco a respeito, mas não tinha muita experiência. Ele gostava muito de ler o material do Carl Rogers. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Carl Rogers é um escritor que ele fala basicamente sobre empatia e o poder da empatia, dentre outras coisas. E o Dr. Miller ele era muito fã do Carl Rogers e se inspirava muito nesse conceito de empatia trazido pelo Carl Rogers. E o que isso influenciou a prática dele nesse hospital? Quando ele via a literatura sobre o cuidado aos usuários de álcool e outras drogas, ele via que nessa literatura era falado muito que essas pessoas elas estavam constantemente em negação, que eram pessoas mentirosas, patológicas, que eram pessoas inatingíveis. Era uma visão muito negativa dos usuários que os artigos passavam naquela época, de usuários de álcool e outras drogas. A gente pode imaginar como isso acontecia nos anos 70, E quando ele começou a fazer esse estágio nos hospitais, ele percebeu que na verdade não era bem assim, Ele conseguia, a partir do conhecimento dele, da importância da empatia, ele conseguia conversar com essas pessoas, Ele conseguia estabelecer uma conexão com essas pessoas e não parecia para ele que aquela visão que os artigos passava era muito acertada, E aí ele decidiu, assim, como uma pessoa muito curiosa, ele decidiu fazer alguns experimentos na área de cuidado ao usuário de álcool e outras drogas. E o que ele viu com esses experimentos? Ele viu algumas coisas muito interessantes. Quando ele pegava as pessoas que eram cuidadas no hospital e comparava essas pessoas com um grupo controle de outros indivíduos que basicamente só recebiam um diário, por exemplo, para registrar os seus sentimentos durante a sua tentativa de redução do consumo de álcool e drogas, ele via que na maior parte das vezes os usuários que faziam uso do diário, eles melhoravam mais do que as pessoas que estavam em tratamento no hospital. Isso foi muito curioso para ele, Porque afinal de contas o hospital ele tem toda uma estrutura, tem diversos profissionais, e por que será
que aquelas pessoas que faziam uso do diário e falavam sobre os sentimentos delas melhoravam mais do que quem estava no hospital, né? E em alguns outros experimentos, por exemplo, ele dividia as pessoas em 2 grupos, hospital e diário, por exemplo. E para um terceiro grupo, ele falava para as pessoas que elas tinham que esperar 10 semanas e elas seriam, então, atribuídas a um desses 2 grupos, né? E o que ele percebia? Que quem estava no grupo do diário melhorava bastante, quem estava nesse grupo do hospital melhorava, mas não tanto, e melhorava o seu consumo, né? Reduzia o seu consumo. E essas pessoas a quem era dito que elas deveriam apenas esperar, elas no geral não melhoravam, né? Então, quando essas pessoas era dito para elas que elas deveriam apenas esperar, né, aguardar, elas não melhoravam. E então ele começou a interpretar várias coisas nesses resultados desses experimentos. Primeiro ele viu que a literatura, assim como os profissionais daqueles hospitais, eles tinham uma... quando você falava em empatia, eles tinham uma baixa empatia, né, se é assim que a gente pode colocar, eles não eram profissionais muito empáticos. E além disso, ele percebeu que quando a gente fala para as pessoas que nada é esperado delas, ou seja, elas devem apenas esperar, né, a gente não está esperando que eles melhorem nesse momento, né, não tem uma expectativa de melhora em cima desses usuários, que as pessoas não melhoram, né, então ele começou a pensar que talvez a questão da empatia e a expectativa do terapeuta influenciasse o resultado, né, o desfecho do tratamento dos usuários de álcool e outras drogas. E aí ele conduziu um experimento onde o que ele fez? Ele pegou alguns terapeutas, né, e classificou essas pessoas em termos de empatia. Então ele fez como se fosse uma escala, né, de quem era mais empático e quem era menos empático. Então, nesse trabalho ele pegou 9 terapeutas, né? Então ele classificou eles numa escala de empatia e ele viu que os 5 terapeutas mais empáticos, os pacientes deles, né, tiveram uma melhora de 100%, diminuíram, né, o consumo de drogas, 90% dos pacientes reduziram, pro outro terapeuta 100%, 80%, 70%, eles tinham índices muito bons de melhora dos pacientes deles, né? Enquanto os terapeutas menos empáticos, eles tinham uma média de 30%, 20%, 25% de melhora. Quando a gente soma todos esses dados e faz uma média, a gente vai ver que dá, por exemplo, 60% das pessoas melhoram quando elas fazem um tratamento para álcool e outras drogas, que é mais ou menos o que a literatura mostra pra gente, né? A literatura fala que nem todo mundo melhora quando faz um tratamento. Só que o que ele percebeu é que nessa literatura as pessoas, elas são consideradas, os terapeutas, eles são considerados iguais, né? Quando na verdade essa variável que chama empatia do terapeuta, os terapeutas mais empáticos, né, eles conseguem resultados melhores. Então tem uma variável aí que confunde um pouco esses resultados. A gente precisa considerar a questão da empatia quando a gente está falando de um terapeuta, de usuário de álcool e outras drogas, né? E o que é a empatia, né? É um conceito que é muito discutido durante a nossa formação como enfermeiro, né? Principalmente quando a gente está nas aulas sobre relacionamento interpessoal, comunicação terapêutica, né? Medidas terapêuticas, a gente fala muito em empatia. Nada mais é do que a habilidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, né? Então, algumas pessoas falam em vestir o sapato do outro, né? Sentir a mesma coisa que a outra pessoa sente. O que é diferente, por exemplo, de simpatia, né? Que é quando você olha para o outro com a sua própria perspectiva, né? Na empatia você se coloca no lugar do outro, né? Você valoriza o que a outra pessoa está sentindo na perspectiva dela, né? E ele continuou com esses experimentos que ele conduzia, né? O professor Miller, e ele viu que além
da empatia fazer com que as pessoas tivessem melhores resultados, diminuíssem o consumo de drogas, ela também ajudava na prevenção de recaída. Então, os terapeutas mais empáticos, os pacientes deles tinham menos recaídas do que dos terapeutas menos empáticos, né? Então, ele publicou muitos desses experimentos, né? A gente tem acesso a isso em alguns vídeos que eu listei na aula, né? Que vocês vão ter acesso, e também nos livros, né? Na bibliografia do Dr. Miller. E isso ficou comprovado para ele desde lá dos anos 70, 80, que a empatia ela tinha esse efeito, né? E aí, frente a esse resultado, né, da importância principalmente da empatia, o professor Miller ele propôs uma nova terapia, né, uma nova prática que se chama entrevista motivacional. Para a entrevista motivacional, como vocês já devem imaginar, a empatia é muito importante, né? E além disso, a entrevista motivacional ela prioriza muito que o próprio paciente dê os argumentos dele para a mudança, né? Então, quando você trabalha com entrevista motivacional, não adianta, por exemplo, você falar para o paciente, olha, você tem que parar de usar drogas porque você precisa ser mais saudável, né? Porque muitas vezes, para aquele paciente, essa não é a questão mais importante, né? Ele não quer ser mais saudável, ele não quer ter uma boa saúde física. Talvez para essa pessoa que você está atendendo, a grande motivação seja familiar, seja social, né? Ou seja financeira, né? Então a gente tem que trabalhar com a motivação do próprio indivíduo e com os argumentos do próprio indivíduo, né? Por isso que a gente fala um pouco entrevista motivacional. A gente evoca, a gente pergunta para o outro, a gente trabalha com a motivação do outro, né? Com os argumentos para a mudança do outro. E para isso o terapeuta ele precisa ser evocativo. O que isso significa? Você precisa conseguir trazer na fala do paciente ou estimular com que o paciente fale a respeito dos sentimentos dele, a favor da mudança, das ações que ele quer fazer para mudar, né? Então, você tem que tirar isso do paciente, não dar uma receita pronta para ele, como muitas vezes a gente está acostumado a fazer, né? Muitas vezes a gente foca, por exemplo, eu tenho experiência em tratamento de tabagistas, né? Então a gente foca naquela coisa, a sua saúde pulmonar, né? Você precisa prestar atenção no risco que você está correndo de ter um câncer de pulmão, né? Porque muitas vezes isso é importante pra gente, né? A gente valoriza isso. Mas eu já tive pacientes, por exemplo, de grupo de tabagismo, que eles queriam parar de fumar porque aquilo não era estético. Por exemplo, deixava o dente amarelo, deixava a roupa com cheiro ruim, não combinava com a imagem saudável, de saúde que a pessoa queria passar, no sentido assim, de pessoas que gostam muito de academia, de exercício físico, né? Então não combina com a minha imagem. Né, quer dizer, coisas assim que talvez não sejam tão intuitivas pra gente, né? Então a gente tem que deixar a nossa intuição de lado e ser evocativo. E para isso a gente precisa ouvir, né? A gente não vai adivinhar só de olhar para o paciente o que é importante para ele. A gente precisa fazer perguntas, né? A gente precisa ouvir o que ele está falando, a gente precisa refletir a respeito do que ele está falando, usando a empatia, né? Então, sem nunca desvalorizar, né? Muitas vezes a pessoa vai trazer para você uma questão que para você não é muito relevante. Não sei, por exemplo, já ouvi de usuários de tabagismo que eles queriam parar de fumar porque eles estavam estragando muito a roupa deles, né? Porque às vezes você fuma, dorme com cigarro, acaba furando a roupa de cama, né? Então a gente nunca deve desvalorizar o motivo, né? A razão pela qual as pessoas querem mudar um comportamento na vida delas, né? E além de ouvir reflexivamente, usar a empatia, a gente também tem que trabalhar com uma outra coisa que é difícil para o profissional de saúde, né? Que é minimizar a resistência e não discutir. O que significa isso?
Por exemplo, quando o paciente ele fala para você que ele não quer fazer alguma coisa ou que ele não tem vontade de fazer determinada atividade ou que ele está pouco motivado, a gente acolher esse sentimento, tentar transformar esse sentimento numa coisa positiva para o paciente, né? Que a gente vai falar um pouco sobre como fazer isso. E, acima de tudo, não discutir. Porque se a gente chega no ponto com o paciente onde a gente começa no que na literatura original, né, em inglês, eles falam que você entra numa discussão de a mais, né? Então, por exemplo, o paciente fala assim para você fala para o paciente, então para você é importante parar de fumar. Aí o paciente fala alguma coisa do tipo, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Aí você, ao invés de acolher esse sentimento, você discute. Então, por exemplo, você fala, é difícil, mas não é impossível. Aí o que o paciente vai falar? Mas eu já tentei e não deu certo. Então você entrou na armadilha do a mais, né? Quando você chega nesse ponto, né, da discussão, provavelmente essa conversa ela vai ser improdutiva, né? E a gente vai falar um pouco por que a confrontação é improdutiva. E o oposto disso que a gente quer é valorizar o otimismo, né? Na verdade, assim, o que a literatura mostra, né, o que os estudos de entrevista motivacional mostram, é que uma coisa que prediz muito a habilidade do paciente em mudar é o quanto ele fala a respeito da mudança, a favor da mudança, na verdade. Então, se o paciente fala para você por que ele quer mudar, como ele quer mudar, quais são as razões, os motivos, os desejos dele para a mudança, maior a chance dele mudar. Então o que a gente quer é que a pessoa fale a respeito da mudança, fale como ela vai mudar, o que ela vai fazer na rotina dela, no dia a dia, no futuro próximo, no futuro um pouco mais distante, para atingir essa mudança, esse objetivo dela, né? Então quanto mais a pessoa fala a respeito da mudança, maior a chance de mudar. E se você entrar numa discussão, o que acontece? A pessoa vai falar a respeito do status quo, né? De continuar, de manter o que ela tem agora. Então, eu já tentei e foi difícil. Ela vai falar a respeito do fracasso ou das questões que talvez não sejam tão legais de mudar. Porque a gente sabe que qualquer droga, né? Desde o cigarro até o álcool, até as drogas ilegais, as pessoas usam por algum motivo, né? Elas usam porque isso traz algum benefício. Então, se a gente fica muito tempo nessa questão de por que não seria tão legal parar de usar a droga ou reduzir o consumo, seja qual for o objetivo do seu paciente, né? Isso é muito importante também, porque muitas vezes as pessoas se confundem e acham que a entrevista motivacional ela é uma técnica que visa a abstinência, mas na verdade quem vai definir isso é o paciente. Se ele quer ser abstinente, se ele quer reduzir o consumo, quem vai definir isso é ele, né? Então, a gente precisa que ele fale a respeito disso e não a respeito de por que é legal continuar do jeito que tá, né? Então, por isso, a gente precisa valorizar o otimismo e minimizar a resistência. E por que né, eu tô aqui falando sobre entrevista motivacional, mas por que será? Será que realmente é uma boa ideia, né? E o que a literatura mostra pra gente? Hoje existem mais... Hoje não, né? Na verdade está um pouco desatualizada essa informação, mas em 2013 existiam mais de 25 mil artigos citando a palavra-chave Motivational Interviewing, que é entrevista motivacional em inglês. Mais de 200 ensaios clínicos que testam esse tipo de intervenção. E muitos estudos de revisão sistemática e meta-análise que também mostram a efetividade da entrevista motivacional para mudança de comportamento. Eu tô falando muito sobre a questão do álcool e drogas, que é o objeto central do nosso capítulo, né? Da Sociedade Internacional de Enfermagem e Adições. Mas a entrevista motivacional também é muito usada em qualquer área que você precise, que as pessoas adotem um comportamento mais saudável, como por exemplo, iniciar exercícios físicos, fazer uma mudança de dieta, uma mudança de hábito, para hábitos mais saudáveis, né? Então, sempre que é muito claro para você o que é o mais saudável, né, pro paciente,
e você quer trabalhar essa motivação para a pessoa sair dessa ambivalência, né? O que é ambivalência? É quando a gente se sente de duas formas diferentes a respeito de alguma coisa. Então eu quero mudar, mas eu não quero, porque eu quero melhorar, mas ao mesmo tempo é gostoso usar droga. Ou então eu quero melhorar minha dieta, mas é difícil, é muito bom comer, sei lá, açúcar, e eu não quero ficar sem isso. Então, sempre que a gente tá meio que em cima do muro, isso se chama ambivalência, né? Então, em qualquer área onde as pessoas precisam mudar um comportamento, elas precisam superar a ambivalência, a entrevista motivacional pode ser utilizada, né? E qual é a definição de entrevista motivacional? É um método de cuidado centrado na pessoa, para comunicação e aumento da motivação intrínseca para a mudança, por meio de um suporte para os pacientes explorarem e trabalharem a ambivalência. Vamos dividir um pouco essa definição para entender melhor, né, o que é. O que significa ser centrado na pessoa? Esse tipo de prática não é centrado no terapeuta. O centro da sua atuação é o indivíduo. Então, tudo isso que a gente falou da importância dele trazer os próprios argumentos para a mudança, dele falar a respeito da mudança, do que ele quer fazer para mudar, né? Isso significa que é centrado no outro, né? No indivíduo que está sendo cuidado. O que é a motivação intrínseca para a mudança? O paciente vai falar os seus próprios argumentos para a mudança, nada mais é do que isso, né? A gente não vai trazer uma lista, por exemplo, de razões pelas quais essa pessoa deve adotar determinado comportamento, né? E o que é ambivalência? É o que eu já falei de se sentir de duas maneiras diferentes a respeito da mesma coisa, né? E agora falando sobre o espírito da entrevista motivacional, que era um outro objetivo que a gente tinha nessa aula de hoje, três coisas diferentes compõem o espírito da entrevista motivacional, que são a colaboração. Então, o paciente ele traz a parte mais importante da relação, né, terapêutica, mas com a colaboração ali, as reflexões do terapeuta, né? Então o terapeuta ele ajuda o indivíduo a desenvolver esses argumentos que ele traz, né? O suporte para a autonomia, né? Então sempre valorizar muito o que o indivíduo traz e dar apoio para que ele se sinta eficaz para fazer isso. E ser evocativo, de novo, trazendo sempre aquilo que o indivíduo fala. Então, quando você consegue aquilo que o indivíduo deseja, como ele quer fazer, né? Isso é ser evocativo. Então, quando você junta a colaboração, o suporte à autonomia, né? O apoio a essa autonomia e a evocação, você tem o espírito da entrevista motivacional. E assim, de uma forma mais prática, né? O que é ser evocativo? É quando a gente simplesmente extrai do outro as razões, os motivos, as formas, o plano de ação para o próprio cuidado, né? Então, por exemplo, a gente é evocativo quando a gente pergunta para um paciente quais os comportamentos de saúde, se algum, né, se ele gostaria de mudar alguma coisa, que você pensa em mudar. E aí a pessoa vai falar, então, de uma forma bem aberta, você perguntou, né? A pessoa vai falar a respeito do que ela quer mudar na vida dela, no que diz respeito à saúde. O que é diferente do que a gente faz muitas vezes na nossa prática, a gente costuma ser muito prescritivo, né, na área da saúde. Então a gente fala coisas do tipo, eu acho que você deveria se alimentar melhor, né? Ou então, eu acho que você deveria tomar tal medicação, dessa forma que eu estou te orientando. Eu acho que você deveria fazer tal atividade física, né? Então é diferente, né? Acho que dá pra entender a diferença de você perguntar para o outro, né, o que ele quer, o que ele deseja ou como ele deseja, do que você dá algumas opções para ele do que ele deve fazer. E aí quando você é evocativo, você, né, pergunta para a pessoa, ela vai te trazer algumas questões do tipo, não sei, eu penso em melhorar minha alimentação, eu penso em me alimentar melhor, eu penso em fazer mais exercício físico. E é sempre bom você, como falado antes, né, dar suporte ao otimismo e valorizar o que o indivíduo traz. Então, você pode dizer algo do tipo, ótima ideia, por que você quer mudar isso, né? Me parece uma boa ideia, mas por que você quer mudar isso? E como que a gente faz para dar suporte, dar apoio à autonomia do outro?
sempre que a gente for, a gente nunca vai dar nenhum tipo de sugestão, claro que vai, né? Em alguns momentos é necessário você falar alguma coisa, dar alguma orientação, né? Mas como que a gente faz isso? A gente faz isso de uma forma bem respeitosa e estimulando a autonomia do indivíduo. Então, primeiro de tudo, a gente pede permissão para o outro, para quando a gente quer dar uma orientação. Então, de forma bem direta mesmo, olha, fulano, eu ouvi um pouco da história que você me trouxe, das suas preocupações, do que você quer para sua vida, e eu pensei em algumas coisas que talvez possam te ajudar e gostaria de falar com você sobre essas coisas. O que você acha, né? De eu te dar algumas sugestões de coisas que já funcionaram para outras pessoas, que tem mais ou menos os seus objetivos, né? E aí a pessoa vai te dar ou não permissão para que você traga essas questões. Por que é importante isso? Se você simplesmente dá o conselho e vira para a pessoa e fala, olha, eu acho que você deveria fazer tal coisa, a chance da pessoa ter uma defesa ali, né, tentar se defender daquilo que você está falando é muito grande. Se você pergunta, ela se sente valorizada, né? Então, essa pessoa não está simplesmente me prescrevendo, ela quer saber qual é a minha opinião, e aí a defesa diminui um pouco. Claro que a gente tem que estar pronto para ouvir um não também, né? E se esse não vier, a gente tem que respeitar, né? Então não é o momento de trazer, de dar uma sugestão para esse paciente, enfim. Talvez você possa revisitar isso mais para frente. No geral, a gente deixa para dar essas sugestões quando você já tem um vínculo estabelecido com o indivíduo, né? Você já está numa relação um pouco mais evoluída com esse paciente, vamos colocar assim, né? Então, você já tem um certo conforto para falar a respeito disso, você já conhece o suficiente, você já sabe o que a pessoa tentou, o que a pessoa... Porque muitas vezes a gente vai dar um conselho, uma sugestão para esse paciente de algo que essa pessoa já fez, né? Então não interessa para ele ouvir isso, né? Então, quando você já conhece a trajetória dessa pessoa, fica mais fácil de dar uma sugestão mais interessante para aquela história de vida, né? E aí depois, o que a gente faz, né? Depois que você pede a permissão, você pergunta para a pessoa o que ela pensa a respeito dessa sugestão que você deu. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um paciente lá que é tabagista, e você acha por algum motivo que depois, né, que essa pessoa já te falou que ela quer reduzir o consumo de cigarro, você acha que, por exemplo, tentar uma terapia de reposição seria interessante para essa pessoa, que é o adesivo, o chiclete de nicotina, né, enfim. Então você quer dar essa sugestão. Aí você pede permissão, a pessoa te pediu permissão, você fala, olha, eu conheço alguns casos de pessoas que usaram terapia de reposição de nicotina com adesivo ou a goma de mascar, né? E essas pessoas tiveram bastante sucesso e eu gostaria de saber o que você acha a respeito disso, né? O que você pensa desses adesivos, da goma de mascar e tal. E aí a pessoa vai te falar se ela tá à vontade com essa sua sugestão ou não. Porque às vezes também na nossa prática como enfermeiro, a gente fala para as pessoas o que elas devem fazer e não pergunta para elas, né, o que você acha. E aí se esse paciente ele já tentou fazer isso que você está sugerindo, ou se esse paciente acha que na verdade esse método não tem nada a ver com ele, né? Muitas vezes ele nem fala, ele simplesmente, tipo, já na cabeça dele ele já programa, putz, essa pessoa não tem nada que vai contribuir pro meu caso, né? Então ele já corta ali naquele momento a disposição que ele tem para mudança, né? Então, por isso que é sempre importante a gente perguntar para a pessoa o que ela acha, né? E sempre falar, perguntar para a pessoa o que ela considera um problema, sem rotular o que é um problema de verdade pra gente, né? Afirmar sempre as coisas que essa pessoa fala a respeito da mudança, né? Então tudo que ela trouxe a respeito da mudança, sem fazer nenhum tipo de comentário negativo, sarcástico, enfim. E também é sempre importante a gente afirmar o óbvio. Então falar coisas do tipo que é claro que funciona desse jeito, mas que quem decide o que vai fazer é o paciente, né? Que ele tem autonomia para decidir. Então, olha, eu tô te falando isso, né? Você falou que acha que talvez seja uma boa ideia esse uso desse adesivo,
mas você que escolhe se você quer usar esse adesivo, né? Se você achar que isso não tem nada a ver com você, é importante que você me fale pra gente pensar em alguma outra coisa, né? Porque quem vai decidir se vai colar o adesivo ou não é só você, né? Quem é o expert aqui na sua vida é você, né? Então, às vezes a gente acha que isso tudo é muito óbvio e não fala pro paciente, mas é importante justamente para ele se empoderar e se sentir no controle do processo de cuidado dele, né? Então, sentir que vocês estão construindo isso juntos, né? Por mais que você esteja dando uma sugestão, quem vai decidir em última instância é ele, né? E agora a gente vai falar sobre como fazer isso, né? Quais são as habilidades que a gente precisa para usar a entrevista motivacional. Então, a entrevista motivacional tem algumas habilidades fundamentais, que são coisas que a gente já usa no nosso dia a dia, mas a gente não organiza, de repente, de uma forma a ajudar as pessoas nessa questão da ambivalência, superar a ambivalência e mudar algum comportamento. Então, são basicamente 4 habilidades que a gente trabalha na entrevista motivacional. E que são coisas que vocês vão ver que vocês já fazem isso na prática de vocês. Mas como que a gente faz para fazer com que essas práticas elas levem a um discurso de mudança, de forma que a gente flua com a resistência ao invés de confrontar, e de forma que a gente possa fazer com que o indivíduo, depois que a mudança já foi atingida, ele se mantenha nesse comportamento mais saudável, né? A primeira habilidade são as perguntas abertas, né? São perguntas evocativas, né, que não tem uma resposta pronta do tipo sim e não, e que fomentem argumentos para mudança. É importante que essas perguntas sejam as perguntas certas, né? Então, que quando você faça essa pergunta, a pessoa fale a respeito da mudança, por causa daquilo que a gente já falou antes, de que quanto mais o paciente fala a favor da mudança, maior a chance dele mudar de fato. Né? Então, a segunda habilidade são as afirmações. É quando a gente afirma qualidades, esforços e intenções, a gente reconhece isso no usuário. Isso estimula a autoeficácia dele, estimula que ele tenha maior confiança em si. Então, é quando a gente reconhece as coisas positivas, né? A gente lapida o que o paciente está trazendo de positivo pra gente. A terceira habilidade são as reflexões, que é quando o paciente traz alguma coisa pra gente, a gente devolve alguma afirmação, a gente devolve alguma questão para ele e ele consegue pensar naquilo de uma forma ampliada, né? Ele consegue refletir a respeito daquilo que você trouxe. E a quarta habilidade é a sumarização, é a sua capacidade de sintetizar aquilo que foi falado e devolver isso para o paciente, ou de ajudar com que o próprio paciente faça essa síntese, de modo a fixar aquilo que é mais importante, né, no diálogo que foi conversado, né? Então, às vezes a gente fala sobre muitas coisas na nossa comunicação e não consegue enfatizar o que é importante. Então, o momento da sumarização, ele é importante justamente para você oferecer de volta o que foi falado para o paciente, meio que desenhando o caminho assim para ele dos próximos passos, enfim. Então, alguns exemplos. Perguntas abertas. Como eu disse, fazer as perguntas certas que estimulem que a pessoa fale a favor da mudança, né? Então, o que você gostaria de mudar no seu estilo de vida, né? Se você realmente decidisse fazer algo a respeito disso, como você faria? A pessoa vai te falar o que é importante para ela, o que ela gostaria de tentar, né? Ela vai falar a favor da mudança, né? Nesse caso. São todas essas perguntas que eu dei de exemplo, né? Elas estimulam com que a pessoa fale a favor da mudança. Um outro exemplo de pergunta aberta, um pouco mais direcionada, é quando você fala assim: o quanto você se sente pronto para mudar, em uma escala de 0 a 100, né? Então, a pessoa vai te dar um número, né? Enfim, sei lá, 70, né? Então, você, a partir desse número, você consegue fazer uma outra pergunta para ela, que a gente fala que é uma pergunta de follow-up, né? Por que você tá falando que você tá no 70 e não, por exemplo, no 40, né? Você sempre pergunta o número mais baixo. Porque aí a pessoa vai te falar coisas do tipo, porque eu já fiz algumas coisas pra mudar, vai falar coisas que ela já fez, né? Então, é uma pergunta que estimula com que a pessoa fale bastante, é uma pergunta evocativa.
E assim, pode ser que seja importante para a pessoa, mas ela não está se sentindo confiante. Então você também é importante fazer o mesmo tipo de pergunta do tipo, de 0 a 100, o quanto você se sente confiante para fazer essa mudança, né? Às vezes a mudança parece fácil para a pessoa, mas ela não acha muito necessário fazer. Então por isso que é importante você perguntar nesses vieses diferentes e sempre dar o contraponto assim, nossa, que interessante, você falou 30%, você falou 40%, por que você está falando 40% e não 20%, não 10%? Porque a pessoa vai te falar sobre esse caminho que ela já percorreu, né? Que é importante falar sobre o que ela já fez também, o que ela já pensou, enfim. Sobre os objetivos e valores, né? Perguntas abertas sobre os objetivos e valores do indivíduo. Quais são os seus objetivos? O que você quer, né? O que você quer melhorar? O que é importante para você, né? Como pai, como filho, como trabalhador, enfim, depende do contexto ali que a pessoa está te trazendo, né? Como esses valores, eles se encaixam com o seu comportamento atual. Então, de repente, por exemplo, a pessoa tá falando para você assim, eu quero parar de fumar porque eu quero ser mais saudável, o meu objetivo é ser mais saudável. Aí você pergunta, tá, então parece que pra você é importante ser mais saudável. E como você é hoje, né? Você se considera hoje uma pessoa saudável? Eu tento fazer o máximo que eu consigo pra ser saudável, mas tem o cigarro, né, que, sei lá, mexe com o meu fôlego, eu não me sinto tão disposto, né? Então, poxa, né, então parece que é tão importante para você essa questão da saúde, e quando você pensa assim no que você quer ser saudável, que de repente você tem essa restrição de ter pouco fôlego, enfim, como que é isso para você, né? Qual que é a diferença entre essa pessoa que você quer ser, né, que você tem o objetivo, do que você é hoje? E aí a pessoa vai falar a respeito desses objetivos e da importância dos valores para ela, né? Como que você acha que o uso de drogas se encaixa nesses seus objetivos? Então você está fazendo com que a pessoa faça o contraponto, né? Ela coloque na balança o que ela quer e o que ela tem, né? Para comparar e pensar no futuro, né? Nos próximos passos. As afirmações, como eu disse, são frases que afirmam sentimentos, emoções, desejos, qualidades do paciente. Pode ser um recurso, uma tentativa já utilizada, o discurso para mudança que você está reconhecendo ali no que ele fala. Então, algo do tipo, nossa, parece que você já pensou bastante a respeito das razões pelas quais você quer mudar, né? Me parece que você tem razões, tem questões muito importantes para você a respeito da mudança e você já está se organizando para fazer isso. Você já pensou muito a respeito disso e já tem algumas coisas, inclusive, que você gostaria de tentar fazer, né? Você é uma mãe muito preocupada e a questão do futuro dos seus filhos e como isso está relacionado com o seu uso de drogas, isso é muito importante para você, você valoriza muito isso. Então você está devolvendo para o paciente as questões, os valores que são caros a ele, né? Muitas vezes as pessoas que procuram um serviço de saúde por conta de um uso de álcool e outras drogas, elas estão com a autoeficácia lá embaixo, né? Nossa, eu sou uma péssima mãe, eu uso drogas, eu uso álcool, né? Eu fumo. Muitas vezes a pessoa não se reconhece com essa preocupação, né? Ou então, eu sou um péssimo funcionário porque eu já cheguei alcoolizado algumas vezes no trabalho, né? Então, o fato de você reconhecer essa preocupação do indivíduo traz uma valorização para ele que faz com que ele se sinta mais eficaz. E quanto mais as pessoas se sentem prontas e preparadas para mudar, maior a chance delas mudarem. Por isso que é importante essa questão da autoeficácia. E isso precisa ser genuíno, né? Não adianta você, enfim, falar alguma coisa para o paciente que você não acredite de verdade, né? Então, nossa, parabéns, isso é muito importante, né? O paciente consegue perceber quando isso não é genuíno, quando isso não é original, né? Então, é importante você ouvir o indivíduo e conseguir tirar do discurso dele as coisas que você acha importante, as coisas que você acha legal devolver, aquilo que você reconhece nele de verdade, né? Um exemplo de afirmação, né? Numa conversa entre um terapeuta e um paciente, né? Uma pessoa sendo atendida. Me fale um pouco sobre o que você considera saudável na sua vida. O paciente responde: eu acho que eu deveria fazer lanches mais saudáveis entre as refeições. Comer frutas, cereais, coisas mais naturais.
ao invés de ficar comendo um monte de besteira, de comida cheia de substância química. Quando eu me comparo com outras pessoas, eu sei que meu peso me incomoda e que eu gostaria de ser mais saudável. Então a pessoa já trouxe várias coisas aí com essa pergunta com essa pergunta aberta que você fez, né? Então, nesse exemplo, o paciente já trouxe várias questões que ele valoriza, enfim, o que ele gostaria de fazer, né? E aí, o que a gente já tem material para fazer uma afirmação aí, o que a gente poderia falar para ele, né? Ele continua falando, na minha família as pessoas engordam muito depois de uma certa idade, a minha mãe teve um ataque cardíaco aos 34 anos, isso me assusta, eu já tenho 30 anos. Então, foi isso que o paciente trouxe. E aí você devolve algo do tipo, o que mais me chama a atenção do que você falou é que você realmente parou para se avaliar, parou para avaliar a sua vida. Você já conhece opções saudáveis, né? E você se preocupa em encaixá-las na sua vida. Isso é uma afirmação, você está valorizando uma coisa que o paciente trouxe para você, né? Então, essas afirmações elas têm que ser respeitosas, algo que é condizente com o contexto cultural do indivíduo, então não adianta você ter uma frase mais entusiasmada para uma pessoa que é um pouco mais tímida, por exemplo, né? Então você tem que sentir ali como você faz essa devolução pro paciente, né? Para algumas pessoas você precisa de algo mais sutil, para outras pessoas tudo bem você ser um pouco mais entusiasmado, né? Então isso depende muito do perfil do seu paciente. E elas são melhores quando elas são específicas. Quando a gente fala coisas do tipo, você é um ótimo pai, você é uma pessoa muito preocupada, né? Isso fica meio inespecífico, né? Isso fica meio, não é personalizado. Né? Então, quando a gente fala algo do tipo, devolvendo coisas que o paciente te trouxe, é sempre o paciente se sente mais, ele consegue se ver mais naquilo que você falou. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está falando com um paciente que ele fala o quanto para ele é importante ser pai, né? Ser pai e o quanto a relação com o filho dele é importante. E ele conta lá pra você que ele foi assistir um jogo de futebol do filho e que ele ficou muito feliz porque há muito tempo ele não conseguia fazer essa atividade por conta do uso de álcool e outras drogas, né? E aí você fala algo do tipo, ao invés de falar você é um ótimo pai, né? Você fala algo do tipo, na semana passada você foi assistir o jogo de futebol do seu filho, você mostrou seu apoio a ele, isso foi uma boa atitude da sua parte, né? Mostra o quanto você se importou com ele naquele momento. Então você está devolvendo para o paciente coisas que ele te trouxe de uma forma bem específica, né? E as reflexões, né, que são a última habilidade, mas é a mais importante de todas, né? Apesar do nome ser entrevista motivacional, a gente pensa muito em pergunta. O mais importante são as reflexões, que é onde de verdade o paciente ele consegue se aprofundar naquilo que você falou. Né? Ele consegue tirar uma coisa ampliada daquilo que foi conversado. Né? E existem dois tipos de reflexões. As reflexões simples, que é quando você simplesmente devolve para o paciente algo que ele te trouxe, do tipo, é importante para você mudar esse comportamento. E aí ele vai continuar falando a respeito disso. Ou então você fala pra ele algo do tipo, você tá muito cansado da vida que você tem atualmente. Parece que você quer que algo mude, né? Isso é uma reflexão simples, você tá devolvendo pra ele o que ele te trouxe. Agora, uma reflexão complexa é quando você pega algo do que o paciente te falou e aquilo remete a alguma coisa que você concluiu, né? Um palpite que você tem a respeito do que ele está sentindo, do que ele quer dizer. Ou então quando você usa uma metáfora, né? Por exemplo, o paciente fala algo do tipo, eu estou muito cansado, o uso de drogas está fazendo com que a minha vida seja muito difícil, eu não consigo pensar em como eu vou sair dessa situação, eu só sei que eu quero sair daqui. Então você fala algo do tipo pro paciente, você tá numa situação tão difícil, tá tão difícil de enxergar uma saída para isso que você se sente meio perdido, né? Você sente como se você estivesse num labirinto, né? Então você tá usando uma metáfora e aí a pessoa vai continuar falando a respeito disso, né? Por que isso é uma reflexão complexa? Porque a pessoa vai pensar de uma forma mais ampliada, né? Ela vai pegar aquilo que você trouxe, esse palpite que você trouxe e vai pensar a respeito do que ela já avalia do comportamento dela. Então,
ela vai pegar aquilo que você contribuiu e vai adicionar, né? Ao invés de simplesmente responder a uma coisa que você devolveu para ela. E a reflexão serve para fazer o indivíduo pensar melhor a respeito da ambivalência dele e ir em direção ao discurso da mudança. O que é o discurso da mudança? É quando a gente fala a respeito da mudança, né? É o que a gente quer que o paciente passe mais tempo da nossa interação fazendo. A gente quer que ele fique bastante tempo falando a respeito da mudança, né? A favor da mudança. E quando esse discurso para mudança já existe, né, o paciente já está trazendo, as reflexões elas servem para planejar ações, né, então já para você ir para o próximo passo de implementação, né. O Carl Rogers ele fala que as reflexões elas são mais do que uma repetição, né, que seria uma reflexão simples, né, você simplesmente devolver. Elas são uma revelação, então você pega aquilo que o paciente te trouxe, você contribui um pouquinho, você revela algo novo para ele, né, às vezes ele não se via como, por exemplo, no exemplo que eu dei da questão do labirinto, ele não se via numa situação tão difícil. E aí você colocou para ele, né, essa impressão que você teve do discurso dele, ele fala, nossa, realmente, eu tô me sentindo num labirinto, né? É isso que a gente busca com a reflexão, que o paciente se sinta compreendido e fale a respeito da mudança depois disso, né? Então, a gente quer que ele pense mais a respeito. E fale coisas do tipo, sim, é exatamente assim que eu tô me sentindo. Agora eu quero me sentir de outra forma, eu quero que tal coisa aconteça, eu quero que tal coisa mude, né? Exemplos de reflexão. Me parece que fazer exercícios e se alimentar de uma maneira saudável combina muito com você. Com o que você quer pra você agora, com o que você quer, como você quer se ver no futuro. Aí a pessoa fala algo do tipo, o paciente fala, eu não percebia isso antes na minha vida, eu não percebi o quanto era importante pra mim. E aí você devolve uma reflexão. Você está em um momento da sua vida que você quer se sentir mais eficiente, você quer se sentir melhor, mais saudável. Você não se percebia assim antes, mas agora é assim que você está se sentindo, né? Então aí a pessoa fala algo do tipo, sim, agora sim. E você já possui, né? Aí você emenda uma afirmação. Você já possui ferramentas importantes para atingir esses objetivos. Você já sabe o que fazer a respeito dos exercícios, de alimentação, né? Então, você quer que a pessoa se sinta compreendida e fale a respeito desses sentimentos que ela traz, né? E a última das habilidades, né, são as sumarizações. As sumarizações, elas podem ser feitas de duas formas diferentes. Você pode fazer uma sumarização pedindo para o indivíduo devolver para você aquilo que foi mais importante para ele, né? Então, me fala o que você acha que foi mais relevante da nossa conversa de hoje, o que te chamou mais atenção. E aí a pessoa vai falar a respeito daquilo que ela valorizou mais no diálogo, né? E você pode complementar caso você ache necessário, né? Enfim, você acha que algo ficou faltando, algo que é importante para o processo de cuidado desse indivíduo, né? Ou você pode simplesmente devolver para esse paciente o que te chamou mais atenção e falar algo do tipo, olha, o que mais me chamou a atenção do que a gente conversou hoje é que você realmente quer mudar a sua dieta, você quer mudar o seu padrão de vida, a forma que você se alimenta, né? Você quer ter uma outra relação com o alimento, ou então você falou que o quanto é importante para você parar de fumar, e você falou a respeito de algumas coisas que você já tentou no passado, que não deram muito certo, mas ao mesmo tempo o quanto isso é positivo, porque você já tem uma experiência, né, com tentativas e ferramentas para parar de fumar e que agora você quer pensar em coisas novas. A gente conversou um pouco sobre alternativas, né, e sobre algumas coisas que você pode fazer daqui até a próxima semana, né, a respeito disso, né? Você quer acrescentar alguma coisa? O que você acha disso que eu falei? Tá faltando alguma coisa, né? Então sempre fazer uma pergunta de follow-up também no final. Mesmo que você esteja devolvendo, fazer a mesma coisa, né? Ver se você deixou faltar alguma coisa que o paciente quer reforçar, que é importante para ele. Então, a sumarização ela é importante justamente para você fazer esse delineamento do que é importante para o próximo encontro, para a próxima vez que você for falar com a pessoa, ou simplesmente para o planejamento dela mesma, né? Caso não vá ter um outro encontro, uma outra interação com esse paciente. Então, a sumarização, ela faz uma síntese daquilo que foi falado, daquilo que é mais relevante e meio que te ajuda a programar o que
há por vir, né? Você está validando com o indivíduo aquilo que foi falado. Pensando um pouco em boas práticas na entrevista motivacional, né, agora que a gente já falou sobre o espírito, as definições, o espírito da entrevista motivacional, né, as definições, o que é e quais são as habilidades que a gente precisa usar, o que é considerado uma boa prática em entrevista motivacional internacionalmente, né? Então, algumas instituições que dão certificações de entrevista motivacional, vocês podem acessar no link do slide, né? Elas consideram que para você ser uma pessoa que é fiel ao modelo da entrevista motivacional, você precisa que nas suas perguntas, né, claro que nem sempre vai ser possível fazer uma pergunta aberta, muitas vezes você vai fazer perguntas fechadas e tudo bem, né, desde que sejam boas perguntas, né, fechadas e façam com que o paciente fale a respeito da mudança, né, mas 70%, cerca de 70% dessas perguntas têm que ser abertas, né, então é um número mais para a gente pensar na necessidade, na importância dessas perguntas serem abertas. E sempre que você pensa nas reflexões, para cada reflexão simples, para cada pergunta você ter pelo menos 2 reflexões, porque as reflexões de fato são mais importantes do que as perguntas, como a gente já falou. E além disso, né, mais de 50% das reflexões têm que ser complexas, né? Então sempre tentar, ao invés de simplesmente devolver para o paciente o que ele está falando, tentar colocar algo a mais que você traga, né, para contribuir com essa reflexão. E a ausência total de comportamento contrário à entrevista motivacional. Por exemplo, você não pode confrontar o paciente, você não pode dizer a ele o que ele deve fazer, né? Então, como funcionam essas instituições que dão a certificação? Você manda lá um áudio, né, da sua interação com o paciente e eles vão ver isso, né? Vão ver se 70% das suas perguntas são abertas, se você faz mais reflexões do que perguntas, se essas reflexões são mais complexas do que simples, e se você tiver qualquer comportamento de confrontação, enfim, a certificação não é atingida, né? Então, só retomando, né, a gente falou sobre as definições importantes da entrevista motivacional, a gente falou sobre as habilidades necessárias para que a entrevista motivacional seja usada, né, a gente falou também a respeito da importância do discurso para a mudança, né, então o quanto é importante que a pessoa fale a respeito da mudança para que ela de fato mude. E falamos também um pouco sobre essas boas práticas, o que é esperado de uma pessoa que quer usar a entrevista motivacional, né? Também tem um slide de referências, caso vocês queiram ler mais a respeito disso, tem algumas sugestões, né? Grande parte do material está em inglês, mas alguns dos livros já foram traduzidos, né, para o português. E tem alguns vídeos na internet também em inglês, né? Mas tem alguns vídeos que eu listei nos slides e que talvez sejam interessantes também para quem quer aprender mais sobre entrevista motivacional. Então, só retomando, né? Os enfermeiros e os alunos, estudantes de enfermagem que assistirem essa aula e fizerem a avaliação e o cadastro no link que eu vou passar na descrição desse vídeo, até o final de novembro, vão receber um certificado do capítulo brasileiro da Sociedade Internacional de Enfermagem e Adições, né, dessa aula, e vão receber também as propagandas das próximas aulas, dos próximos eventos que a gente promover, né. Além disso, é importante que vocês sugiram pra gente que outras aulas vocês querem, né, que a gente de repente apresente, né, então tragam sugestões, avaliem, e estamos à disposição, né? Agora essa foi a aula para apresentar o capítulo para vocês, né? Então estamos à disposição, queremos ouvir também o que a gente pode fazer para ajudar no desenvolvimento desse campo de enfermagem e adições aqui no Brasil. Muito obrigada e aguardo o contato de vocês e o cadastro e as avaliações. Muito obrigada.